Boa noite, família Soma. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria estar com vocês mais uma vez, mais uma semana. Coisa boa, juntos cultuarmos o nome daquele que vive e reina para sempre. Aquele que veio, nasceu entre nós, falamos sobre isso semana passada, como um bebê, viveu uma vida justa, perfeita, sem pecado, para que nós estivéssemos aqui hoje, participando deste povo, dessa família, e pudéssemos cultuar o nome dele. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Maicon, pastor aqui da Soma, por enquanto único pastor, por enquanto eu faço o que eu quero. Não, tô brincando, não é assim. Mas sou o pastor aqui, e estamos plantando essa igreja aqui, agora estamos na 4ª semana, um mês, rapidinho, né? Rapidinho. Por que eu estou me apresentando? Porque é interessante que nós conheçamos as pessoas, né? Geralmente, quando nós vemos a pessoa a primeira vez e vamos começar a conversar, as primeiras coisas a serem perguntadas é de onde tu é, qual a tua idade, o que tu faz, onde tu nasceu. Né? Agora há pouco ali atrás a Gabi estava falando com o Rafael pela primeira vez, em um mês na igreja, e aí que ela foi ver que ela tem um sotaque que não é do Sul. Né? O Sul não tem sotaque, né? Não sei se você sabe, mas gaúcho não tem sotaque. É só ir pra cima que tem sotaque, né? Então, por que é importante conhecer as pessoas? Porque é assim que nós começamos a interação. E nós estamos iniciando uma série hoje em que nós vamos conhecer a Soma. Por isso, o que é a Soma? Que igreja é essa? De onde saiu? Qual é a ideia? E vocês vão perceber que hoje eu vou ficar um pouco mais parado, tá? Durante a semana houve alguns imprevistos. Né? Desde sexta passada eu tô meio mal das costas. A impressão que dá é que o diabo se montou nas minhas costas e não quis sair mais. Mas é só impressão, ele não tá aqui, tá? Fica tranquilo. Muito forte a dor nas costas. O Dani viu ontem, nós estávamos pintando aqui a cenografia. Na hora que eu me abaixei, senti a dor de novo, pela segunda vez em uma semana. Não aguentei, tive que me abaixar. As pernas fraquejaram na hora. E daí eu me abaixei. E quando eu me abaixei, eu vi, acho que agora eu não levanto mais. Aí eu tive que pedir ajuda, né, Dani? Aí, Dani, faz favor, dá a mão aqui. Aí ele me ajudou a ir lá pra dentro e tal. Depois os caras, de tarde, se responsabilizaram por mim aí, foi uma bênção. Então vocês vão ver que eu tô meio parado aqui por causa disso, tá? Não estranhem. Eu gosto de ficar caminhando por aqui, mas hoje não vai ser assim. Inclusive, tem um banquinho no canto ali, se vocês verem que eu sinalizo uma hora, tu me alcança ele, que eu vou ter que imitar o David Leonardo aqui. Mas querendo o Senhor não vai ser preciso. Mas eu prometo que não vou falar que vocês são o ponto fraco de Deus. Gente, eu quero partilhar alguns textos, eu quero que a gente entenda hoje o primeiro sermão dessa série, o que é a Soma. Eu quero que a gente entenda o que nós cremos, o que nós somos. E eu quero... Por quê? Porque nós precisamos conhecer essa igreja. Por que essa igreja? Por que nós estamos iniciando uma igreja aqui? Quais os distintivos dessa igreja? E é muito importante para saber se nós vamos para uma determinada igreja ou não. Né? Eu sou cristão minha vida toda, mas essa é minha 3ª igreja. Eu fui da Assembleia por muitos anos, 30 anos, depois fui para a Vintage, e só saí da Vintage porque fui enviado para cá. Senão não teria saído, eu não tinha um plano B. Foi final do ano passado para cá que Deus colocou no nosso coração de plantar uma igreja aqui em Novo Hamburgo e nós viemos com isso. Mas não se troca de igreja por qualquer razão, não se sai de uma igreja por qualquer razão, assim como não se vai para uma igreja por qualquer razão. Ok? Então, em primeiro lugar, o primeiro sermão, quero que nós vejamos que a Soma é uma igreja cristã. A Soma é uma igreja cristã. Eu passei sem querer, eu acho, né? Fui eu que passei aqui? Enfim. Qualquer coisa eu culpo a Paloma, depois na internet todo mundo vai saber que é culpa dela e não minha. Em primeiro lugar, então, nós somos cristãos. O que é uma igreja cristã? E aqui, para a gente entender isso, tem que pelo menos 3 características de uma igreja cristã. Mas eu quero que vocês gravem isso aqui, se puder gravar isso aqui, ó. Deus tem um povo. E este povo possui algumas características imprescindíveis. Grave isso aqui. Deus tem um povo.
E este povo possui algumas características imprescindíveis. Se tu pegar isso aqui, tu pegou a ideia do sermão, tu vai conseguir já ficar mais descansado, certo? Então, como igreja cristã, eu falei, nós somos cristãos. Como igreja cristã, nós temos pelo menos 3 características básicas. E eu quero que a gente inicie vendo cada uma delas. Em primeiro lugar, o que é uma igreja cristã? É uma igreja que segue Jesus. Abre comigo Mateus. Evangelho de Mateus, o primeiro livro, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Fácil de achar. Mateus capítulo 10, versículo 38. Mateus 10, 38. E leia esse texto comigo. É um versículo bem pequeno. Leia comigo aí, Mateus 10, 38. Tem alguns irmãos procurando ainda? Então eu vou segurar um pouquinho para lermos. Acharam aí? E depois disso, mantém tua Bíblia aberta. Nós vamos percorrer mais textos, ok? Então, Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é o quê? Digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente percebe nesse texto aqui é uma igreja que segue Jesus, ela é composta de mortos, pessoas mortas, pessoas que morreram, mas que estão vivos. Em Jesus, nós estamos mortos para o mundo. Nós morremos. Nós não temos mais vida para o mundo. Olha o que o versículo está falando. E quem não toma o quê? A sua cruz. O que era a cruz naquele período ali? Não era um instrumento de execução? Morte. O que Jesus está falando é, vocês têm que tomar o teu instrumento de morte e me seguir. Jesus está nos convidando então para morrer. O bom é que quando Jesus chama as pessoas para seguirem a ele está sendo honesto. Desde o início. Em nenhum momento Jesus esconde. Ser cristão é difícil. Não é fácil. A igreja cristã, ela passa por tribulações, por perseguições, por dificuldades. Inclusive, como qualquer um outro, e mais. Não é à toa que Jesus fala lá em João, no mundo tereis aflições. A nossa vida é marcada por isso. Então, nós somos desde o início chamados à morte. Quando Jesus fala, quem não toma sua cruz e vem após mim, Jesus está dizendo, quem não está disposto a morrer, não é digno de mim. Se tu não está disposto a dar a tua vida por Jesus, já para aí. Já para aí. Estão entendendo? Se tu não está disposto a entregar a tua vida, a morrer por Jesus, e aqui é gastar a tua vida ou morrer de fato, entregar a tua vida hoje. Qualquer um dos dois. Eu falo isso geralmente para os homens, né? Efésios 5:25 diz, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Tu pode fazer isso de 2 formas. Deve. Nós somos chamados, assim como Jesus, a morrer pelas nossas esposas. Nós temos que dar a nossa vida por elas. Isso pode ser tu te atirando na frente de um tiro, ou se alguém for dar uma facada na tua esposa, tu se atirar na frente. Mas isso raramente vai acontecer, né? Nas estatísticas, isso é bem difícil de que vai acontecer com algum de nós. Só que, apesar que nós estamos no Brasil, né? Então a estatística aumenta um pouco, tá? Em primeiro lugar, tu tem que estar disposto a se jogar na frente de uma bala pela tua esposa. Ok? Ou, como isso é mais raro de acontecer, tu tem que estar disposto a gastar a tua vida pela tua esposa. Tu vai morrer aos poucos. Tu vai se desgastando por ela. Tá entendendo? Esse chamado é para todos. Para todo discípulo de Jesus. Especialmente aos homens, por causa de Efésios 5:25. Mas entenda, o chamado de Cristo aqui para o discipulado é, vem morrer. Isso é uma igreja cristã. Então, nós somos uma igreja cristã. Nós somos uma igreja que está disposta a morrer por Jesus. Ou doar a sua vida e gastar a vida pela obra de Cristo. Ok? Nós estamos fazendo isso por causa de Jesus. É por causa dele. Porque ele fez isso. E agora ele nos convida a imitar ele. Por isso, e venha após mim. Tudo que ele fez, nós vamos seguir fazendo. Tudo que Jesus fez, uma vida sem pecado,
Nós vamos lutar para viver uma vida sem pecado. Ele morreu pela igreja. Nós vamos nos doar pela igreja e morrer pela igreja. Ele morreu por nós. Nós vamos morrer por Jesus se precisar. Nós vamos doar nossas vidas pelo Senhor. Ele foi para a eternidade preparar um lugar para nós. Nós estamos indo para a eternidade. Amém? Entendido? Então, o chamado de Cristo é para pessoas que estão dispostas a morrer. Por isso, a igreja cristã ela é composta por gente morta. Gente que morreu para o mundo. O mundo não tem peso para nós agora. O mundo não tem atrativo para nós. O mundo não tem nenhum tipo de chamado mais para nós. Porque nós estamos mortos para o mundo. Um morto não levanta. Um morto não reage. Um morto não faz o que quer. É assim que nós temos que reagir com relação ao mundo. Certo? Em segundo lugar, ainda com relação a mortos, mas vivos, nós precisamos entender que nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado e nós morremos para nós mesmos. Não é só para o mundo, não é só para o pecado, é para nós. Porque nós ainda estamos com o pecado agindo em nós. Nós ainda temos o pecado no nosso DNA. Nós ainda não fomos glorificados. Nós estamos a caminho, nós estamos sendo santificados, nós seremos glorificados, mas ainda não chegamos lá. Isso quer dizer que tem muito de nós que nós teremos que renegar, que nós teremos que abrir mão. Nós temos que abrir mão das nossas afeições. Aquilo que a gente gostava, nós não gostamos mais. Aquilo que a gente preferia, nós não preferimos mais. Aquilo que nos atraía, não nos atrai mais. Essa é a vida com Cristo. Porque agora nós estamos em Cristo, a nossa vida é dele. É o que ele diz que nós gostamos que nós vamos gostar. O que ele não gosta, nós vamos odiar. O que ele diz para não fazer, nós não faremos. Entendido? Ou seja, nossas afeições estão canceladas. Nossas vontades também. Nossas preferências, abrimos mão. Nós não temos mais agora gosto próprio. Porque nossa vida não é mais nossa. Nossa vida é de Cristo. Eu falei pro pessoal no GC, pros homens também, né, na quarta anterior, nós somos mordomos agora. Nós somente administramos o que é de Cristo. Nada mais é nosso. Por isso que nós não concordamos com simplesmente dízimo. Nós defendemos o dízimo, sim, mas não é só isso. Vai além. Por quê? Porque tudo nosso é de Cristo. Tudo que é nosso é do Senhor. Nós só administramos. Nós temos que ser bons mordomos. Ok? Entendido? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que agora a gente tem que começar a gostar de oração, de jejum, de leitura bíblica, de culto familiar. Todos vocês estão fazendo culto familiar? Todos vocês param um dia todo dia, em algum momento, e fazem um culto? Abrem a Bíblia em casa? Tem que ser feito isso, a Bíblia manda. É uma ordenança. É um mandamento. E a Bíblia tem várias passagens que vão dizer isso. Deuteronômio 6, Josué capítulo 1. Em vários trechos a Bíblia manda nós abrirmos as escrituras em casa e ensinarmos nossa família. Não tem opção. É fazer ou fazer. O dia que nós não fizermos tem que ter uma explicação muito boa. Tem que ter uma causa muito boa, muito justificável. Certo? Em segundo lugar, com relação a isso, nós somos exclusivistas. O que eu quero dizer com exclusivistas? Olha o que fala a segunda parte do versículo. Vamos ler todo ele de novo. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Nós temos que entender que Jesus está dizendo não é digno de mim. Qualquer coisa que compete com Jesus já tomou o lugar de Jesus. Qualquer coisa que compete com Cristo em nossa vida já tomou o lugar dele na nossa vida. Não tem meio termo. Jesus está dizendo mais ou menos assim, ó, é tudo ou nada. É eu ou é os outros. É eu ou é qualquer outra coisa. O que Jesus está falando é isso. É eu inteiramente ou esquece. É tudo ou nada. É isso que Jesus está falando. É exclusivismo. Por isso que eu achei fenomenal. Eu achei fenomenal. E deixa eu falar aqui. Foi encorajador demais, Chico. Ver Francisco e a Paloma passaram e ainda estão passando. Estão saindo, né? De uma fase crítica. A Aurora no hospital, UTI, muitas pessoas orando juntos, igrejas orando. Foi uma das vezes que eu vi igrejas unidas orando por um mesmo propósito. Mas nesse meio surgem alguns, né?
eu vou clamar aqui para os meus orixás, eu vou clamar para isso, para aquilo, para orar, para interceder pela Aurora, para isso pela Aurora, para aquilo pela Aurora. E a resposta deles foi: não precisa. Não precisa. Porque na nossa fé, isso aí são demônios. São demônios, a gente não quer que se ore para demônios pela nossa filha. Essa é a postura do cristão. Essa é a postura do crente. É Jesus ou então não. Nós somos exclusivistas. Nós adoramos Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Nós nos distinguimos. Entenda, aqui tem um diferencial que nos difere de todo o restante. Aqui é um divisor de águas. Aqui vai haver uma distinção da fé cristã com todo o demais. Tudo que difere de Jesus não é Jesus. É demônio. É do diabo. Tudo que compete com Cristo é de Satanás. É do diabo. Na nossa fé, se nós não estamos com o coração em Cristo, nós não estamos em nenhum outro lugar a não ser servindo ao diabo. Forte isso, né? Forte isso. Mas é bem assim. Por quê? Porque na fé cristã, ou é Jesus, ou são demônios. Não existe outros deuses. A Bíblia é repleta de passagens. Deus é o único Senhor. Ele é o único Deus. Não há outro Deus. Por aí vai. Muitas passagens. Centenas de passagens. Então, quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo para nós que ou é Jesus, ou são demônios. Ou são demônios. Por isso que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém toma o lugar de Jesus na salvação. Se nós estamos sendo salvos por Cristo, ótimo, amém. Se não estamos, estamos sendo condenados. Estamos sendo condenados com o mundo. Entenderam? Isso é a fé cristã. Nós somos exclusivistas. Nós nos distinguimos de todo o restante, inclusive de alguns cristãos. Mesmo de alguns cristãos. Nós não temos outra coisa a não ser Jesus, e nós temos, o único recurso é Jesus. Como eu disse, todo o restante são demônios. Todo o restante, além da fé cristã, afastado, distinto da fé cristã, são demônios. Amém? Demônios enganadores. Então, isso é uma igreja cristã. Uma igreja cristã é formada por pessoas que estão mortas, mas vivas no Senhor. Nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado e nós morremos para nós mesmos. Além disso, nós somos exclusivistas, certo? Em segundo lugar, nós somos uma igreja que está fundamentada no Evangelho de Jesus. Abre aí, 1 Coríntios 3, verso 11. E deixa aberto de novo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Uma igreja cristã é uma igreja que está fundamentada no Evangelho de Jesus. 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o que nos sustenta. Não há outro fundamento. Paulo aqui, ele está dizendo por quê? Porque foi Paulo que plantou a igreja em Corinto. Paulo plantou aquela igreja lá. Ele é o pastor daquela igreja. Ele está dizendo assim, eu conheço o fundamento dessa igreja aí. Eu sei o que foi que o alicerce que eu deixei aí. Eu conheço. Fui eu que lancei os fundamentos aí dessa igreja. Não tem como ter outro. Eu sei o que foi que eu preguei. É mais ou menos o que Paulo está falando. Se não tem Jesus como fundamento, vai ruir. Vai ruir. Todo prédio, toda construção, toda edificação que não tem Jesus por base, vai ruir. Nada sustenta o peso da divindade, ou nada suporta a igreja amparada em si, se não for Jesus. Nada consegue, nada. Por isso que eu falei antes, nós somos exclusivistas, nada serve se não for Jesus. Por quê? Porque nada suporta o peso de Jesus. Jesus é o único Deus. Jesus é o único Senhor. Somente Ele consegue suportar o peso da divindade. Por isso que muitos quebram a cara.
quando estão colocando em lugar de adoração, de ídolo, o seu casamento. Aquilo ali vai ruir. Por que muitos casamentos fracassam? Porque aquilo ali toma o lugar de adoração. Aquilo ali passa a ser um ídolo. Por que muitos relacionamentos se frustram? Porque o cônjuge, ou o namorado, ou seja que for, acaba se tornando um ídolo para a pessoa. Ela passa a viver em torno daquilo ali, se dedicar por aquilo ali, se sacrificar por aquilo ali. E nada suporta o peso da divindade, a não ser Jesus. Nada suporta o peso da divindade, o peso de ser Deus, a não ser Jesus. Por isso que quando tu te dedica demais a uma carreira, a um trabalho, tu vai acabar se frustrando, decepcionando, porque nada suporta o peso de Deus. O que acontece se tu dedica tudo, toda a tua vida? Tu perde família, tu perde alegrias, tu perde tempo, tu gastou, imagina tu gastar a vida por uma carreira. Passa um tempo, tu é demitido. E aí? Tu te gastou, tu te doou. Tua vida era em torno daquilo ali. Muitos se suicidam por causa disso. Por quê? Porque não tem o peso da divindade. Entenderam? Por causa disso. Não tem como haver algo que suporte o peso de ser Deus. Nada aguenta suportar o peso de uma adoração. Só Jesus consegue. Por isso que ele é o único fundamento. Se tu está depositando tua confiança em qualquer outra coisa, te arrependa hoje. Porque isso vai te frustrar. Isso vai te derrubar. Assim como outros Jesus. Por isso que domingo geralmente se diz, né? Muitos teólogos dizem isso. Domingo é um dos dias que mais se comete idolatria. Porque muitos vão adorar um Jesus que estão imaginando. É um Jesus da sua cabeça. Um Jesus que ouviu na cultura. Um Jesus que conheceu lá pela Globo. Né? E aí não presta mesmo. É um outro Jesus. Logo, esse Jesus também vai, em algum momento, decepcionar. Estão entendendo, meus irmãos? Amém? Por isso, Paulo diz, outro fundamento. Para Paulo, qualquer outro fundamento é material inferior. Por isso que ele vai fazer o comparativo lá de ouro, pedras preciosas, prata, com feno, madeira, palha. Porque qualquer outra coisa desmancha, vira nada. Por isso que Paulo está comparando com qualquer outro material que não for Jesus, ele não é digno de sustentar a igreja. Não há outra pessoa, doutrina, sistema doutrinário que suporte a igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é o evangelho. Jesus é a nossa boa notícia. Ele é o evangelho. Por isso que somente ele pode suportar a igreja. Ele é quem carrega, quem fundamenta a igreja. Mesmo outro evangelho não é evangelho. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas. Eu vou ler rapidinho, se tu quiser acompanhar, é Gálatas 1. Gálatas 1, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Paulo está dizendo isso, nem evangelho é. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, se não é o evangelho de Jesus, não é nem evangelho. Lembram que eu falei aqui, foi no domingo passado, se eu não me engano, do evangelho de César Augusto? Lembram? Qualquer outro evangelho não é evangelho. Não há boa notícia se não houver um salvador de fato. Não tem como ser uma boa notícia para alguém que não te salva. Não tem como. Somente Jesus suporta, somente ele é o fundamento. E é por isso que nós cremos no Jesus da Bíblia. E me perdoem ali, tá? Me perdoem pela Paloma ter posto Bíblia com letra minúscula, tá? Depois eu converso com ela, se vocês quiserem. Provavelmente vai abrir uma vaga aí na projeção. Mandem currículos. Depois a gente acerta isso aí. Por isso que nós cremos no Jesus da Bíblia. É no Jesus das Escrituras. Por quê? Porque, cara, muito hoje se fala de Jesus. Muitos vão dizer Jesus. Vai na internet, vai nos comentários, tu vai dizer, mas esse não é o Jesus que eu conheço. É ou não é? Esse não é o Jesus que eu conheço.
É verdade. Tu não conhece? É muito bom, é isso mesmo. Tu não conhece. Tu precisa conhecer Jesus. Por quê? Porque para a cultura hoje, Jesus é aquele cara amoroso, né? É aquele que compreende, paz e amor. Jesus é tão bonzinho, né? Jesus é tão legal. Jesus, ele é amoroso, ele é legal, mas ele também é irado. Jesus também é impaciente. Jesus, na cultura, é um ídolo personalizado. Só isso. O Jesus que nós cremos é o da Bíblia. Aí muda. O Jesus que nós cremos é o Jesus descrito na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o Senhor que nós cremos. Por quê? Porque o Jesus das Escrituras, ele é amoroso. De fato, ele é. João 17, quando ele está orando pelos discípulos, inclusive por nós, ele diz, né, eu os amei até o fim. Jesus, ele é muito amoroso. Ele é amor, João diz. Jesus é manso? Sim, ele é manso. Ele mesmo fala, sou manso e humilde. Jesus também é irado. Ele também é irado. Apocalipse 6,16 diz assim, ó. E disseram aos montes e rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro é irado. Esse é um detalhe que a cultura esqueceu. Ou ela opta por não lembrar, né? Esse é um detalhe que o mundo hoje não conhece. Ele não fala. Entenderam? Nós temos que crer no Jesus inteiro. Esse Jesus é que nós cremos. O Jesus da Bíblia. Não o Jesus que tu vê na Globo. Não o Jesus da Xuxa. O do Hermes, né? Do Hermes. Não é esse Jesus. Entendeu? Não é esse Jesus deles aí. Não. Esse para nós não serve. Esse para nós é lixo. Esse Jesus é uma bosta. Nós cremos no Jesus da Bíblia. Amém? O Jesus da Bíblia é alguém muito irado. O Jesus da Bíblia é um guerreiro armado. Josué capítulo 5 mostra isso para nós. Josué capítulo 5, ele diz assim, quando Josué estava perto de Jericó, tem algumas folhas voando aqui, né? Parece confete, mas é só as crianças, tá? Não estranhem, mantenham atenção em mim aqui, por favor. Pro culto que vem elas vão ser mais organizadas, vão trazer um fichário ao invés das folhas soltas. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Apocalipse também fala para nós Jesus descendo com uma espada. A espada que saía da sua boca. Jesus é um cara armado. Um cara armado, ele está pronto para a guerra. Ele está pronto. Esse é o Jesus que nós confiamos. Viu como muda um pouquinho do Jesus da cultura? Muda um pouquinho agora do Senhor, que esse Jesus bonzinho, paz e amor da cultura. Muda, né? Muda ou não? Sim. Muda um pouquinho. Esse é o Jesus que eles estão achando que conhecem. Nós temos um Jesus que é muito intolerante. Ele é bem intolerante. Apocalipse 2:20, Jesus está falando para a igreja em Tiatira e ele fala assim, tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, esteja entre vós, e ali ele começa a falar. Jesus é intolerante, ele não tolera algumas coisas. Esse é o nosso Senhor. Nós então cremos nesse Jesus, a gente não confia no Jesus da cultura, certo? Nós não vamos atrás do que a cultura fala. Nós temos uma definição de Jesus que nos é dada aqui. É esse Jesus que nós confiamos. É esse o Jesus que a Soma vai pregar. Entenderam? Amém? Esse é o Jesus que nós confiamos. Uma igreja que está fundamentada no Evangelho de Jesus é uma igreja que confia no Jesus da Bíblia como único caminho de salvação. Por isso que ele fala que ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Amém? Esse é o nosso Senhor. Em terceiro lugar, esse Jesus que nós confiamos, ele é uma das pessoas da Trindade. Eu só estou mencionando para que não fique perdido, né? Estou falando de Jesus. Mas vocês são unicistas, o quê? Não. Nós confiamos na Trindade. Nós cremos na Trindade. Nós somos um povo que crê. Nós somos o povo da fé. Nós confiamos na Trindade. Deus Trino. Por isso que nós subscrevemos os dois credos, apostólico e o credo niceno. Eu trouxe aqui para vocês. Ó,
Credo dos Apóstolos, a gente recita ele todo final de culto. Lembram? Vamos ler junto? Vamos lá? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o resumo da nossa fé. Esse é o resumo da nossa fé. Mas isso não é coisa de católico? Não. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Isso aqui é um resumo da fé cristã. Tanto que está dividido na Trindade. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Nós teremos uma série de sermões só disso. Só desse credo aqui. Mas, para você entender, nós cremos no Deus da Trindade, o Deus Trino. O que veio e revela para nós, é revelado para nós em Jesus. Por isso que Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Certo? E o credo niceno. O credo niceno ele veio um pouco depois. Ele foi do Concílio de Nicéia em 325 e sofreu algumas alterações em 451 no Concílio de Toledo. Ele vai detalhar um pouco mais. Eu trouxe aqui, mas a gente não vai ler todo ele, tá? Mas basicamente são os dois credos que nós subscrevemos. Porque eles se expressam, eles resumem a nossa fé apresentando o Deus Trino. Certo? Em terceiro lugar, uma igreja cristã é uma igreja que faz e edifica discípulos. Então, em primeiro lugar, o que é uma igreja cristã? Uma igreja que segue Jesus. Muito bom, Sofia. Vai ganhar um bombom depois. Segundo lugar, é uma igreja que está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a igreja cristã é uma igreja que faz e edifica discípulos. Mateus 28, abre aí. Mateus 28, 18 ao 20. Se alguém não tem Bíblia, pode acompanhar na projeção. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Primeira coisa, uma igreja cristã que faz e edifica discípulos é uma igreja que vive em obediência. Porque isso aqui é uma ordem. Isso aqui não é uma sugestão. Jesus não diz, vou dar um conselho para vocês aí, seria bom se vocês seguissem. Não. É uma ordem. Jesus está dando uma ordem para os seus. Vão e façam discípulos. Fazer discípulos não é uma opção. A consequência é o portanto. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto. Esse, portanto, é a consequência de Jesus ter toda a autoridade. Agora ele nos envia. Agora ele envia os seus em missão. Nós somos enviados a fazer discípulos, porque isso é uma atitude de quem crê que Jesus tem toda a autoridade. Entenderam? Só faz isso quem crê de fato que Jesus tem toda a autoridade. Se tu não evangeliza, então, se tu não fala de Jesus, tem problema aí. Alguma dificuldade está tendo na tua fé de que Jesus tem toda a autoridade. Entendido? Pesadinho, né? Mas é isso. Só faz missão, só evangeliza quem acredita realmente que Jesus tem toda a autoridade
no céu e na terra. Não é um conselho, é uma ordem. É uma ordem. Nós vivemos em obediência, então. Uma igreja cristã vive em obediência a isso aqui. Segundo lugar, e eu não estou passando, tá? E a Paloma não está me lembrando disso. Então, depois eu vou ter uma conversa muito séria. Segundo lugar, nós vivemos em missão. Nós vivemos em missão, por quê? Porque a ordem de Cristo é ir fazer missão. Nós vivemos em obediência porque isso é uma ordem. E qual é a ordem? Fazer missão. Nós vamos em missão. Nós vamos fazer missão à nossa volta. Nós fomos enviados em missão para Novo Hamburgo. Sim ou não? Então nós vamos fazer missão aqui. Nós vamos falar de Jesus aqui e nos arredores. Novo Hamburgo precisa conhecer Jesus. Na nossa inauguração, lá em março, eu vou falar melhor sobre isso. Mas os percentuais em Novo Hamburgo são ridículos. Ridículos. Horrível. Mesmo que alguns se digam cristãos, ainda assim é uma vergonha isso aqui. É vergonhoso. Para uma cidade que foi colonizada por católicos e luteranos. É ridículo isso aqui. Novo Hamburgo precisa conhecer Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Só que nós temos que ser intencionais. Nós temos que ser intencionais nisso aqui. E eu achei fenomenal. Ontem tinha a reunião das mulheres aqui. E nós estávamos ali em casa assistindo um futebol, depois um basquete. E conversando. E na hora, o Gabriel já conversando com um amigo dele, ele disse, olha aqui, ó. Já marquei para segunda-feira. Foi segunda, né? Marquei para segunda-feira. Um amigo dele que está afastado da igreja, não está indo, está fraco. E o que ele fez? Ele, cara, vamos lá em casa, vamos marcar uma coisa. Vamos conversar. Na hora. Ele não deixou para depois. Ele entrou no assunto e já deixou marcado. Sabe? Não é um vou ver e te aviso. Sabe? Ele já marcou na hora. Eu achei fenomenal isso ali. Nós estamos lendo um livro, né? De plantação de igreja e etc. Ele diz que muito de evangelismo hoje se faz por relacionamentos. É convivendo com a pessoa. Tem outros livros. As crianças estavam atentas na palavra, porque se assustaram com os foguetes, né? Tá bom. Continuem assim, crianças. O evangelismo se faz hoje por relacionamentos. No GC, que eu comentei com vocês, nós vivemos no pós-modernismo. O modernismo, tu evangelizava as pessoas argumentando, né? Mostrando que havia lógica na fé cristã, mostrando que havia sentido em crer em Jesus. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas não vão mais naquilo que tem lógica. Elas não vão mais naquilo que faz sentido. Elas vão naquilo que atrai a sua afeição, os seus gostos. Por isso que tu vai ver seguidamente uma pessoa que defende o ovo de tartaruga e defende o aborto. Ah, mas um é vida, outro não. Como assim? Como? Explica isso. Não precisa fazer sentido. Ela foi atraída por aquilo ali, a afeição dela está naquilo ali. Então ela não vê problema. Pós-modernismo é isso. É uma colcha de retalhos nas afeições. Por isso que na espiritualidade se revela assim também. As pessoas se dizem cristãs, mas vai no centro espírita, mas ela vai na missa domingo, mas ela também pratica um pouquinho de budismo. Não é? É bem assim. O pós-modernismo hoje é essa colcha de retalhos. Então não adianta tu ir evangelizar uma pessoa querendo argumentar com ela, querendo mostrar para ela que a fé cristã faz sentido, tem lógica naquilo ali. Não, ela não vai nem te ouvir. Tu conquista as afeições dela. Por isso que hoje a pessoa, ela muito provavelmente, ela se converte primeiro à igreja e depois a Jesus. Ela se converte às pessoas, a uma comunidade e depois ao Senhor. Entenderam? Sejam intencionais na forma de fazer missão. Ah, quer dizer que a gente não vai sair entregando folhetinho? Talvez, não sei. Comentei com o pessoal, nós vamos ainda fazer um culto, ir cantar uns louvores, ou pregar, abrir a Bíblia e pregar na frente da SX, né? Da SX. Lá tem milhares de pessoas todo dia circulando ali, indo e voltando. Nós vamos lá. Vamos cantar os louvores, o Kennedy vai tocar o violão bem alto, arrebentar tudo as cordas se for preciso. Nós vamos cantar, eu vou abrir a Bíblia, vamos pregar. Aí nós entregamos os folhetinhos, que seja, mas nós vamos também ser intencionais, convidar as pessoas, conviver com as pessoas. Amém? Amém, Soma? Amém. Glória ao nome do Senhor. Façam isso. Além disso, nós também investiremos em missões, não só aqui,
nós vamos plantar mais igrejas. Nós vamos plantar mais igrejas. Se Deus quiser, o Dani não vai ficar com a gente para sempre. É que isso parece ruim, né? Tô brincando. Se Deus quiser... Se Deus quiser, o Dani vai embora. Por quê? Porque ele vai plantar uma igreja. Ele vai plantar uma igreja e nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar. Nós vamos plantar mais igrejas. O nome de Jesus será conhecido. O nome de Jesus será pregado. O nome de Jesus será reverenciado. O diabo não vai permanecer onde nós chegarmos. Amém? Amém mesmo? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vão prevalecer. Nós vamos avançar. O evangelho vai avançar. A igreja vai crescer. Nós faremos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos investir em missão. Por quê? Porque a gente entende que a grande comissão é um mandamento, é um mandado para a igreja, é um mandado eclesiológico. Não é individualmente. Eu não tenho como dizer para o Gabriel, Gabriel, vai pelo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Não tem como. É a igreja que faz isso. É a igreja que envia. Igrejas são plantadas. Entenderam? Eu me mexi um pouco, já doeu um pouquinho, vou parar de novo aqui. Esse é um mandado eclesiológico. São igrejas. A melhor forma de cumprir essa ordem de Jesus é plantando igrejas. Jesus foi enviado. Ele foi um missionário do Pai. Ele foi enviado. Hebreus chama de Jesus o apóstolo. Ele foi enviado. Nós somos enviados agora pelo Filho. Ele nos envia nesse texto que nós lemos, Mateus 28. E ele nos capacita com o Espírito Santo para obedecermos essa ordem de forma plena, de forma prática. Ok? Então lembre-se, eu falei isso aqui para vocês já. Se Deus dá uma ordem, ele capacita para cumprir essa ordem. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, ele capacita os seus para realizar isso. Se Jesus está dizendo vão e pregam o evangelho, ele nos capacita para realizarmos isso aqui. Amém? Lembre-se, você está sendo enviado. Jesus capacita você para isso. Você precisa falar de Jesus se você de fato crê que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. É assim que nós evangelizamos. Em terceiro lugar, nós vivemos uns para os outros. Finalzinho do texto, ou do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Nós temos que ensinar as pessoas a guardar o que Jesus mandou. Isso quer dizer que na igreja, nós somos uma família. A igreja é uma família. A família de Deus. Ok? Na igreja, não há lobo solitário. Não tem. Não tem Chuck Norris na igreja. Não tem. Aliás, ele está conosco agora, então estamos bem. Tô brincando, nós temos Jesus. Mas tem Chuck Norris também. Enfim, a igreja é uma família. Isso quer dizer que nós não andamos sozinhos. Cada vez mais, nós temos que ensinar uns aos outros a guardar aquilo que Jesus ensinou. Isso é uns aos outros. A igreja é sempre uns aos outros. Por isso que nós temos dons. Por isso que nós somos capacitados. Por quê? Porque nós somos uma família. Uns ajudam os outros. É isso que acontece. Ontem, eu falei aqui no início, né? Ontem eu estava meio mal. Os irmãos, alguns viram. Acho que o Gabriel, o Daniel viu. O Romo chegou aqui em casa uma hora também viu. Eu estava mal. Mal. Mas mal. O Chico também viu, né? O que aconteceu? Na parte da tarde, Gabriel me ligou, disse, ó, te arruma aí que nós vamos te levar no médico. Desse jeito não dá. Não tem como. Nós conversamos aqui entre os homens e eu já estou imaginando então que deve ter um grupo para falar de mim pelas costas. Né? Eu já deduzi, já imaginei. Nós nos reunimos aqui e acertamos que nós vamos levar tudo no médico e vamos ver o que está acontecendo. Tá, né? Os caras fizeram o que? Eles se responsabilizaram por mim. Me levaram no médico, pagaram consulta, compraram medicamentos. Cara, isso é uma família. Isso é uma família. Isso é uma família. Bendito é o nome do Senhor por nos colocar nessa família.
onde nós vemos esse cuidado mútuo, onde nós vemos esse cuidado entre uns aos outros acontecendo na vida cotidiana, né? Seria muito fácil se eu tivesse um emprego formal, eu pegar um atestado, beleza, agora eu tô uma semaninha aí, então vamos passar a virada de ano, bem, depois eu boto o atestado ali, tranquilo. Mas por quê? Porque não teria gente para me ajudar nisso. Aqui na igreja eu tenho irmãos que me amam e os quais eu amo, homens que cuidam de mim, homens os quais eu vou cuidar, e eu já falei que eu vou cuidar. Entendendo? A igreja precisa ser assim. Se nós somos uma família, nós temos que ter irmãos que tenham uma visão paternal por ela. E irmãs que tenham uma visão maternal pela igreja. Minha irmã, vocês precisam olhar para esse povo e ter uma visão maternal. Como que uma mãe agiria com os outros? Como que você, vendo os filhos dos outros, vai cuidar deles? Você vai deixar? Vai deixar? Você vê a criança fazendo algo errado, não vai falar nada? Não. Os homens também ter uma visão paternal uns com os outros, com a igreja. Eu falei para os caras na primeira reunião de homens que nós tivemos, haveria a reunião de mulheres, nós tínhamos que nos empenhar para que fosse algo belo, algo bom para as irmãs. Por quê? Porque não é uma reunião dos homens, é muito fácil a gente não se envolver com isso. Elas que se resolvam, vamos deixar. Não. Visão paternal é isso, é cuidar do todo. Ok? Por isso, nossos filhos têm que chamar os outros irmãos de tios e tias. É uma família. Eu quero que as minhas filhas chamem o Dani, chamem o Kennedy, chamem o Gabriel, eu quero que chamem os irmãos de tios. Eu quero isso, porque é uma família. Entenderam? Eu quero que um dia alguém esteja passando na rua, isso não vai acontecer. É certo que não vai acontecer, mas vamos lidar hipoteticamente. Que uma das minhas filhas está andando na rua com alguém que não deveria. Não vai acontecer, mas digamos, eu quero que algum dos irmãos esteja passando na hora e diga, não, entra no carro, eu vou te levar lá pro teu pai. Vocês têm o dever de fazer isso. Vocês têm o dever de fazer isso. E eu com os filhos de vocês. Porque nós somos uma família. Imagina eu passando na frente da escola e eu vejo o João lá com alguns coleguinhas que não são os mais apropriados. E eu vou dizer, João, entra no carro que eu vou levar tu pro teu pai. Não é nem pra tua mãe, porque eu já vi a Manu conversando com ele e eu sei que não é muito bom. Não é nem pra tua mãe, vai ser pro teu pai. Muito arriscado se for pra tua mãe. Por quê? Eu tenho que ter uma visão paternal com eles. Assim os irmãos com os outros. Nós somos uma família. Entendido? Por causa disso, como igreja cristã na Soma, nós teremos ensino no púlpito. Nós teremos pastoreio mútuo entre todos e nós teremos prestação de contas. Nós teremos prestação de contas. É uma coisa que o mundo odeia hoje. Odeia. Mas nós teremos. E só quem já faz isso sabe como é bom. Né, Dani? Nós falávamos isso esses dias. Chegar e prestar contas, acostumar-se com isso, é muito bom. É muito bom. Nós teremos isso aqui. Por sermos uma família, quer dizer que nós vamos nos meter na vida uns dos outros. Nós vamos nos meter na vida uns dos outros. Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, gente? Querem outro intervalo, quem sabe? Vão ter 13 intervalos no culto, quem sabe? Nós vamos nos meter na vida dos irmãos. Ou seja, tu não quer isso, aqui não é pra ti, então. Não quer que eu me meta na tua vida? Não vem pra cá. Porque eu vou fazer isso. Assim como eu quero que vocês se metam na minha vida. Cara, tu falou mal com a tua esposa aquele dia, tu não deve fazer isso. Façam isso por mim. Entendido? Nós vamos nos meter na vida uns dos outros. Nós somos pastores uns dos outros. Eu sou pastor de vocês. Eu sou pastor de vocês. Quer dizer que eu vou me meter na vida de vocês. Eu vou. Mas tu tá jantando em minha casa. Vou me meter mesmo assim. Eu sou pastor de vocês aqui, na casa de vocês, na parada de ônibus onde o João vai estar lá e eu vou pegar ele e botar dentro do carro. Não interessa. Eu sou pastor de vocês onde eu estiver. Mas eu quero que vocês tenham essa visão paternal e maternal. Amém? Certo? 3 perguntas vitais.
Primeiro, como alguém se torna cristão? Porque se nós somos uma igreja cristã, nós temos que entender um pouquinho isso aqui. Hoje nós vivemos um período que muitos acham que são cristãos porque foram criados num lar cristão. Eu me criei num lar cristão, então eu sou cristão. Eu fui batizado, então eu sou cristão. Mas eu vivo direitinho, eu não faço nada errado, sou cristão. Eu vou à igreja todo fim de semana. Não, isso não quer dizer. Segunda pergunta. Como saber se somos cristãos? Porque hoje a gente vive no período da dúvida, né? A incerteza. O período que nós vivemos hoje é incerteza. Graças ao bom Deus que Ele nos deu uma base firme, onde nós fundamentamos a nossa convicção de que somos cristãos, somos da família de Deus. E a terceira pergunta que eu quero que vocês lembrem disso é como nós podemos crescer na vida cristã. Porque mesmo aqueles que nasceram de novo, alguns podem viver como bebês. Paulo fala aos Coríntios, a carta aos Hebreus fala que já deveriam ser crescidos e ainda dependem do leite. Já eram de estar comendo alimento sólido e não têm. Estão bebendo leite. Por quê? Porque ainda são crianças na fé. Então, nós precisamos nos empenhar pelo crescimento. Deus quer que nós cresçamos em sabedoria, fé, amor, em semelhança com Cristo. E isso tem que ser uma constante na nossa vida. Por causa disso, eu quero mencionar 10 coisas que uma igreja cristã faz que você tem que fazer. Primeira delas, venha a Jesus. Uma igreja cristã é formada de pessoas que vieram a Jesus. Nós falamos antes, né? A pessoa que vem a Jesus é aquela que tomou a sua cruz. É a pessoa disposta a morrer. É a pessoa que entrega a sua vida e se morrer, morreu. Mas se for por Jesus, está valendo. Somente Jesus serve de base para nós estabelecermos nossa fé. Lembra o que eu falei? Se não for Jesus, vai ruir. É questão de tempo. Se não for Jesus, vai ruir. Segundo lugar, uma igreja cristã é formada por pessoas que morrem. E você deve morrer. Você deve morrer. Tome a sua cruz, quer dizer isso. Você vai morrer. Se for por martírio, não sei. Pode ser. Eu acho que não. Mas se não for por isso, quer dizer então que você vai gastar a tua vida pela causa de Cristo. Você vai se desgastar pelo Senhor. Difícil ouvir um amém agora. Né? Amém ou não amém? Amém. Vamos nos gastar por isso aqui. Pessoas que creem em Jesus entregam sua vida a Ele e doam sua vida na igreja. Doam sua vida na igreja. Terceiro lugar. Uma igreja cristã é uma igreja que luta contra os seus ídolos. Isso quer dizer que nós devemos lutar contra os nossos ídolos. Ídolo, lembre-se, é tudo aquilo que compete com Jesus. Tudo aquilo que tu está valorizando um pouco a mais, que está assumindo o lugar de Jesus, é porque tem problema. Como nós fazemos isso? Romanos 11:36 e capítulo 12, versículo 1. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Portanto, entreguem ou façam o seu culto racional. Lembram do texto? O que é isso? Você reconhece que está adorando alguém ou algo como? Quando você começa a sacrificar por aquilo ali. Empenhar muito naquilo ali. Você está sacrificando, às vezes, tua família, teu tempo, por uma carreira? Às vezes, tu está sacrificando por um time de futebol. Boa parte do teu salário vai em camiseta do clube, em ingresso para assistir o jogo, quando tua família está precisando. Entenderam? É quando tu está empenhando muito naquilo ali. É assim que tu identifica os teus ídolos. Em quarto lugar, uma igreja cristã é alguém que segue o pastor Jesus. Jesus é o pastor da Soma. Não sou eu. Jesus é o verdadeiro pastor aqui. Nós seguiremos ele. Amém? Amém. Ele é o nosso pastor. Se não for Jesus, nós vamos fechar, guardar as cadeiras e ir embora. Eu não estou abrindo a minha casa, eu não estou abrindo o meu terreno para fazermos uma igreja de brincadeira. Eu não estou fazendo isso aqui de brincadeirinha. Não estou fingindo. Não é faz de conta. Ou Jesus é o nosso pastor e a gente seguirá ele, ou a gente encerra tudo e vamos cada um para suas casas. Como a mãe dizia quando eu era pequeno, né?
Vai tomar teu banho, guarda teus brinquedos e cada um para suas casas. Assim nós vamos fazer com a igreja. Se não for Jesus isso aqui, vamos embora. Encerramos tudo. Amém? Quinto lugar. Uma igreja cristã é uma igreja que crê no Jesus completo. Não é o Jesus da cultura. Já falei isso antes para vocês. Lembre-se disso. Sexto, é uma igreja que crê no Deus Trino. Passei? Opa. Que crê no Deus Trino. Deus Pai envia o Filho. Pai e Filho enviam o Espírito a nós. E agora o Deus Trino nos envia em missão. Nós somos enviados por Deus. Isso quer dizer que nós cremos nesse Deus. Deus Trino. Nós não cremos em nenhum outro Deus, nenhum outro tipo de Deus. Nós não cremos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo, que se apresentam em épocas diferentes, modos diferentes. Não. Nós cremos no Deus Trino. Um Deus que se revela em 3 pessoas. Ok? A gente vai falar mais disso na série do Credo. Sétimo lugar. Fale de Jesus até pelos cotovelos. Uma igreja que segue Jesus é uma igreja que fala de Jesus pelos cotovelos e assim é que nós temos que fazer. Nós vamos falar de Jesus. A igreja só é invencível, só é imparável, de acordo com Mateus 16, que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. A igreja só é imparável quando Jesus de fato é o seu fundamento. E como isso acontece? Quando nós pregamos Jesus, quando nós falamos dele, quando nós convidamos as pessoas a virem a ele. Assim a igreja é imparável. Ela avança, ela cresce. Amém? Oitavo. Uma igreja cristã é uma igreja que não despreza essa família. Os cristãos não desprezam essa família. Deus tem uma família. Deus não é amante. Ele tem uma família. Essa família é a família de Deus, a igreja. E eu volto ao que eu falei lá no começo. Nós não mudamos de igreja por qualquer razão. Você veio para cá, você permaneça aqui. Você veio para cá, você doe tua vida aqui. Você veio para cá, você vai se gastar servindo aqui. Não é por qualquer razão que nós saímos da igreja. Assim como não é por qualquer razão que nós mudamos de família. Né? Entenderam? Nós valorizamos essa família aqui. Porque nós sabemos que ela é a família de Deus. Nós não negligenciamos essa família. Nós não negligenciamos o povo de Deus. Ensine os irmãos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esse é o nosso papel como família. Nono, por causa disso, nós nos metemos na vida uns dos outros. Eu enfatizei isso bastante, né? Acho que tu entendeu. Eu vou me meter na vida de vocês. Que alegria falar isso. Na família de Deus não existe não se mete. Não existe. Ok? Então não adianta falar isso pra mim, porque eu vou me meter. Em último, uma igreja cristã, assim como individualmente, é uma igreja que confia na promessa. Versículo 20, finalzinho, Jesus falou assim: e eis que estou com vocês todos os dias até ao fim dos tempos. Nós confiamos nessa promessa. Nós confiamos que Jesus está conosco todos os dias. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. É por causa disso que nós falamos dele. É por causa disso que nós anunciamos ele. É por causa disso que nós convidamos as pessoas a virem a ele. É por causa disso que nós estamos aqui hoje cultuando a ele. Porque ele está conosco até o fim dos tempos. Amém? Bendito é o nome dele. Bendito é o Senhor. Ele está conosco. Ele nos enche do seu Espírito para irmos e falarmos dele. Ele nos enche do Espírito e nos diz, vão. Por causa disso é que nós vamos. É tudo sobre Jesus. Estamos aqui por causa do nome dele. Estamos aqui por causa de Jesus. E essa é a razão de termos uma igreja aqui. Uma igreja cristã. Fique de pé.